Na parte 1, vimos o plano secreto de Babel. Agora a torre ruiu, mas você acha que a história acabou ali? A confusão das línguas não foi o pior castigo. O que veio depois foi o início da idolatria e de um espírito que, segundo o texto, está mais vivo do que nunca hoje, tanto na ciência quanto nas religiões. Fique até o fim para entender o que é a Babilônia moderna. Eram muitas vezes o contrário das que tinham sido dadas. Seguiram-se a confusão e o desânimo. Todo o trabalho paralisou-se. Não mais podia haver harmonia ou cooperação. Os edificadores eram inteiramente incapazes de dar a razão dos estranhos mal-entendidos entre eles, e em sua raiva e decepção censuravam uns aos outros. Terminou sua confederação em contenda e carnificina. Raios do céu, como prova do desagrado de Deus, quebraram a parte superior da torre e a lançaram ao solo. Os homens foram levados a compenetrar-se de que há um Deus que governa nos céus. Até aquele tempo todos os homens falavam a mesma língua. Agora, aqueles que compreendiam a fala uns dos outros uniram-se em grupos. Alguns foram para um lado, outros para outro. O Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Esta dispersão foi o meio de povoar a terra, e assim o propósito do Senhor se cumpriu pelo próprio meio que os homens haviam empregado para impedir a sua realização. Mas com que perda para aqueles que se colocaram contra Deus! Era seu propósito que, ao saírem, os homens para fundarem nações nas várias partes da terra, levassem consigo o conhecimento de sua vontade, para que a luz da verdade pudesse resplandecer com todo o brilho às gerações que se sucedessem. Noé, o fiel pregoeiro da justiça, viveu 350 anos depois do dilúvio e 500 anos. E assim seus descendentes tiveram oportunidade de familiarizar-se com os mandos de Deus e a história de seu trato para com os pais. Estavam, porém, indispostos a ouvir estas verdades que lhes desagradavam. Não tinham o desejo de conservar a Deus em seu conhecimento, e pela confusão das línguas ficaram em grande medida excluídos do intercâmbio com aqueles que lhes poderiam proporcionar luz. Os edificadores de Babel tinham alimentado o espírito de murmuração contra Deus. Em vez de se lembrarem com gratidão de sua misericórdia para com Adão e de seu gracioso concerto com Noé, queixaram-se de sua severidade ao expulsar do Éden o primeiro par e destruir o mundo por um dilúvio. Entretanto, enquanto murmuravam contra Deus, como sendo arbitrário e severo, estavam a aceitar o governo do mais cruel dos tiranos. Satanás estava procurando levar o desdém às ofertas sacrificais que prefiguravam a morte de Cristo. E obscurecendo-se a mente do povo pela idolatria, ele os levou a falsificar essas ofertas e a sacrificar seus próprios filhos sobre os altares de seus deuses. Desviando-se de Deus, os atributos divinos de justiça, pureza e amor foram suplantados pela opressão, violência e brutalidade. Os homens de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Houve entre eles, entretanto, que temiam ao Senhor, mas tinham sido enganados pelas pretensões dos ímpios e arrastados aos seus desígnios. Por amor a estes fiéis, o Senhor retardou os seus juízos e deu ao povo tempo para revelar o seu verdadeiro caráter. Desenvolvendo-se os filhos de Deus trabalharam para os demover de seu intuito, mas o povo estava completamente unido em seu empreendimento que se atrevia contra o céu. Houvessem eles continuado sem serem impedidos e teriam aviltado o mundo em sua infância. A confederação foi fundada de modo revoltoso, estabelecido fora um reino para a exaltação própria, mas no qual Deus não deveria ter domínio ou honra. Houvesse sido permitida esta confederação, e uma grande potência teria exercido o domínio para banir da terra a justiça, e com esta a paz, a felicidade e a segurança.
Os homens estavam a esforçar-se por substituir os estatutos divinos, que são justos, santos e bons, por leis que conviessem aos intuitos de seu coração egoísta e cruel. Os que temiam ao Senhor clamavam a ele para que interviesse. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Usando de misericórdia para com o mundo, frustrou o propósito dos edificadores da torre e transtornou o memorial de sua ousadia. Misericordiosamente, confundiu-lhes a língua, acabando com seus propósitos de rebelião. Deus suporta longamente a perversidade dos homens, dando-lhes ampla oportunidade para o arrependimento. Mas nota todos os seus expedientes para resistirem à autoridade de sua santa e justa lei. De tempos em tempos, a mão invisível que segura o cetro do governo estende-se para restringir a iniquidade. Prova inequívoca é dada de que o Criador do universo, o ser infinito em sabedoria, amor e verdade, é o supremo governador do céu e da terra, e de que ninguém pode impunemente desafiar o seu poder. Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho tornou-se no memorial de sua loucura. Os homens, todavia, estão continuamente a prosseguir no mesmo caminho, confiando em si mesmos e rejeitando a lei de Deus. É o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu, o mesmo que governou Caim ao apresentar ele a sua oferta. Há edificadores de torre em nosso tempo. Os incrédulos constroem suas teorias pelas supostas deduções da ciência e rejeitam a palavra revelada de Deus. Pretendem dar sentença contra o governo moral de Deus. Desprezam sua lei e vangloriam-se da suficiência da razão humana. Então, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. No professo mundo cristão, muitos se desviam dos claros ensinos da Bíblia e edificam um credo com especulações humanas e fábulas aprazíveis, e apontam para a sua torre como um caminho para subir ao céu. Os homens ficam tomados de admiração ante a eloquência, enquanto esta ensina que o transgressor não morrerá, que a salvação pode ser conseguida sem a obediência à lei de Deus. Se os professos seguidores de Cristo aceitassem a norma de Deus, esta os levaria à unidade. Mas enquanto a sabedoria humana for exaltada sobre a sua santa palavra, haverá divisões e dissensão. A confusão existente entre credos e seitas em conflito uns com os outros é apropriadamente representada pelo termo Babilônia, que a profecia aplica às igrejas amantes do mundo dos últimos dias. Muitos procuram fazer um céu para si mesmos, obtendo riquezas e poderio. Tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, pisando os direitos humanos e desrespeitando a autoridade divina. O orgulhoso pode por algum tempo estar em grande poderio e pode ver o êxito em tudo que empreende, mas no fim encontrará apenas decepção e desgraça. O tempo do juízo de Deus está próximo. O Altíssimo descerá para ver o que os filhos dos homens têm edificado. Revelar-se-á seu poder soberano, derribar-se-ão as obras do orgulho humano. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Se você gostou e quer acompanhar as próximas histórias e análises como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. E se puder, deixe o seu joinha, o like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Um abraço e até a próxima.